retorno à oração. Se eu anunciar um show nesta igreja e eu cobrar a entrada, desde que o cantor esteja na mídia e seja famoso, eu vou ter problema para acomodar gente. Se eu anunciar uma noite de oração, eu posso fazer numa sala. E você fala para mim que nós somos avivados? Se eu anunciar comes e bebes, faz fila. Se anunciar uma noite de estudo bíblico, eu posso colocar uma cadeira e sentar em forma de círculo. Isso é avivamento? Isso é uma igreja avivada? Medem o tamanho desta igreja pela quantidade de cadeiras. Medem o tamanho desta igreja pela quantidade de veículos parados no estacionamento. Quanta pobreza espiritual. Medir o tamanho de uma igreja pela quantidade de carro que estaciona na porta dela. É muita pobreza espiritual. Não se mede uma igreja pelo dia de festa. Não se mede uma igreja pelo dia do congresso. Enquanto esse for o nosso parâmetro, a gente vai ficar se enganando. Meça o tamanho de uma igreja pelo seu culto de doutrina. Meça o tamanho de uma igreja pelo tamanho da sua escola bíblica. Meça o tamanho de uma igreja pelas suas reuniões de oração. Aí você vai compreender o tamanho dela. Porque na hora do vendaval, só fica quem antes do vendaval ficou na presença de Deus, buscando a sua face. Por algumas vezes Paulo orienta a igreja de Tessalônica sobre oração, e é para ela que Paulo diz: orai sem cessar. Não há avivamento sem oração. Você ajoelha para orar quando deita, quando está prestes a deitar para dormir? Ou você ora? Não precisa ser de joelho não, você ora. Você ora quando acorda? Existe um momento na sua vida, durante o seu dia, que você tem um tempo para se afastar das coisas e conversar com Deus, 5 minutos que sejam. Tem um tempo seu com Deus. Irmão, avivamento sem oração é fogo de palha. Avivamento sem oração é propaganda enganosa. Avivamento sem oração é conversa fiada. Onde está a igreja que ora? Onde está a igreja que busca a face do Senhor? Porque será que quando vem o vendaval, a tempestade, a perseguição, a retaliação, o pessimismo toma conta de nós? Não vai dar certo, está difícil, é melhor desistir. Porque será que um bocado de profecia meia boca engana um bocado de crente? Porque são crentes que não ouvem Deus falar no seu íntimo. São crentes que precisam de um megafone para entender que Deus está falando. No dia que você orar, você não vai precisar consultar alguém para ouvir Deus. Você vai ouvir Deus na oração. E se Ele quiser trazer alguém para falar contigo, Ele levanta quem Ele quiser, a hora que Ele quiser, e fala contigo, e você vai entender que Deus está falando.